Opa, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Ah, lembrei! Eu tô aqui para falarmos sobre obrigação. E você? Você sabe o que é uma obrigação? Bora lá! Obrigação consiste em um complexo de normas que regem relações jurídicas de ordem patrimonial e tem por objetivo prestações de um sujeito em proveito de outro. Disciplina também as relações jurídicas de natureza pessoal, visto que seu conteúdo é a prestação patrimonial, ou seja, a ação ou a omissão do devedor, tendo em vista o interesse do credor. Agora que já entendemos o que é uma obrigação, você sabe o que significa a obrigação de não fazer? As obrigações de não fazer são aquelas em que o devedor fica obrigado a se abster, mantendo-se em uma situação de omissão para com o credor. Nesse sentido, impõe ao devedor um dever de abstenção, ou seja, de não praticar o ato que poderia livremente fazer, se não tivesse obrigado. A patrimonialidade admite um duplo entendimento. No primeiro sentido, alude à exigência de que a prestação debitória revista necessariamente natureza econômica, que se mostre suscetível de avaliação pecuniária. Já no segundo sentido, a patrimonialidade da obrigação significa que, no direito moderno, ao contrário dos sistemas antigos, o inadimplemento só confere ao credor a possibilidade de agir contra o patrimônio do devedor e não contra a sua pessoa. Código Civil Brasileiro. Artigo 251. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigará, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Alguém que se obriga a não construir um muro, por exemplo, caso descumpra com sua obrigação de abstenção, terá de desfazê-lo, além de eventuais indenizações por perdas e danos. Caso não faça, o credor poderá acionar o judiciário. Em caso de urgência, admite-se que o lesado mesmo faça e, posteriormente, cobre do inadimplente. Mas, e se for algo impossível de ser desfeito? Ufa, cansei. Nesse caso, somente há de se falar em indenização, pois as partes não têm como retornar ao status quo ante. Um exemplo seria alguém que revela o segredo da fórmula da Coca-Cola, mesmo se comprometendo a não fazer. Mas, e se dois sujeitos firmam um contrato se obrigando a não desmatar um terreno, por exemplo? O que acontece se vir uma chuva e derrubar toda a vegetação? Neste caso, se aplica o artigo 250 do Código Civil, que preconiza: extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Ou seja, a obrigação se extingue, ninguém deve nada a ninguém. Obrigação de fazer. Compreende a obrigação de realizar o serviço humano, atos a serem realizados pelo devedor. Temos como exemplo o Bob Esponja, que realiza serviços para o Siri Cascudo. Obrigação de não fazer. O devedor tem a obrigação de se abster de algo. Exige-se uma postura negativa do devedor,
A exemplo do Bob Esponja, que tem o dever de não entregar a receita ao plâncton. Para concluirmos, pode-se observar ao longo do vídeo os conceitos de obrigações e, com isso, possibilitando o entendimento da obrigação de não fazer. Foi fácil perceber também a diferença entre obrigação de fazer e não fazer, bem como também perceber sua aplicação prática através de exemplos e enxergar sua validação nos artigos 250 e 251 do Código Civil. Portanto, sabemos o que é uma obrigação de não fazer, que nada mais é que um dever de abstenção, de omissão contraído voluntariamente ou não pelas partes envolvidas na relação. E se ainda restou alguma dúvida, acesse o canal do nosso professor, Rodrigo Andrade, Direito Levado a Sério. Não esqueça de fazer a sua inscrição, dar o seu like e clicar no sininho para receber as notificações. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you